Examinando as Escrituras, continuamos no Salmo 25 e agora a partir do versículo de número 15, onde encontramos assim escrito: Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho. Vê como é grande o ódio deles contra mim. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ó Deus, salva Israel, o teu povo, de todas as suas dificuldades. Nós temos aqui esta palavra profética que é bastante repetida nos Salmos, que nos fala sobre a necessidade de Deus salvar o povo de Israel, o povo que confia em Deus. Já algumas vezes abordamos esta situação de que realmente as pessoas preferem confiar nas riquezas, nas coisas materiais, nas amizades, até mesmo na astúcia de malfeitores, nas associações para se ajudarem reciprocamente, criam esses tipos de entidades, de associações, em que alguns são escolhidos dentro dessas associações para serem protegidos, socorridos em certas dificuldades. Mas Davi reconhece que existe essa associação de confiança com Deus. E ele prefere, então, confiar em Deus, buscar a Deus como aquele que realmente o salva todos os dias da morte, o livra de todo perigo, livra de todo mal. Então, a questão é que os homens, até para privilegiar a sua associação humana, eles têm então a índole, a tendência de perseguir com ódio aqueles que se recusam a se submeter a certas alianças humanas e proclamam uma aliança, uma confiança em Deus. Parece que, num certo sentido, estão mesmo esvaziando a qualidade humana, a glória para o homem, transferindo esta glória, este privilégio para Deus, esta honra a Deus. Então, com isso, a nação de Israel já é uma nação que terá essa tendência a ser perseguida por outras nações, por outros grupos, por outras facções humanas, achando que deve retirar do contexto geográfico, geopolítico, histórico da humanidade a existência de uma nação que possui o nome de Deus, já como fundador dessa nação, como sustentador dessa nação, e acaba sendo essa nação sustentadora da fé em vários aspectos, da fé judaica, da fé cristã, da fé em Deus, da confiança em Deus, traz uma história de Deus. Isso
incomoda muitos grupos. Se nós falarmos aqui num sentido histórico, ou até mesmo o próprio Davi vai trabalhar, vai trazer esse tipo de reflexão, realmente do homem que é mortal, e o homem muitos querem retirar o nome de Deus do contexto da geografia, da história, para terem liberdade, para fazerem coisas que são consideradas ilícitas, iníquas pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus. Eles seriam então condenados, eles se irritam, eles têm ódio dessa situação, pois as suas más obras são reveladas. Eles então são instigados a fazerem o bem, a amarem o próximo, a perdoarem, a ajudarem, a socorrerem financeiramente, economicamente o necessitado. Isso é algo que o homem vem tentando evitar de ser questionado, de ser cobrado diante de Deus, por um Deus justo, reto, santo, íntegro, que não gosta do mal, que dá mandamentos de amor ao próximo, de amor a Deus, de culto a Deus. Então já não é de hoje que muitas sociedades, muitos homens, a humanidade, em muitos aspectos, em muitos lugares, têm buscado fugir de Deus, rejeitar o domínio de Deus por impor o amor ao seu irmão mais fraco. E, nesse sentido, o mais forte gostaria muito de já poder eliminá-lo, tomar a sua terra, tomar os seus bens, a sua herança, e que houvesse no mundo a lei do mais forte, que prevalecesse. Geralmente o mais forte vai desejar essa lei, por isso vai rejeitar a Deus. Mas aqui, antes de chegarmos lá no texto que fala sobre Israel, que nós estamos já abordando, nós vemos aqui Davi com essa relação de intimidade com Deus. Eu olho sempre para o Senhor, e Davi pede a Deus que também olhe para ele. Então ele se coloca nessa posição espiritual que lhe dá a vitória, que lhe dá a bênção de Deus, que é essa posição de humilhação. Eu olho para o Senhor porque eu preciso ser livre do perigo, porque eu sou mortal, eu sou pó, eu sou fraco, eu sou carne. E Deus olha para mim, no versículo 16, Davi realmente vai abordar a situação de uma maneira sincera. E é isso que agrada a Deus, isso toca em Deus. Quando ele diz assim, ó Deus, olha para mim e tem pena de mim. É algo que o mundo, que o homem em geral, o carnal, que não conhece as coisas de Deus, ele nem aceita de confessar, de admitir que ele merece pena, que ele é digno de pena. O homem rico, poderoso, normalmente não vai gostar de se colocar nessa posição. Mas o homem, realmente, o homem real, diante de um Deus todo-poderoso, essa deve ser a sua expressão mais comum. O Senhor tem pena de mim, o Senhor tem piedade de mim, o Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor me ajuda. Senhor, me toma pela mão, eu preciso de Ti, pois eu estou sendo perseguido e não tenho proteção aqui no mundo. O Senhor é a minha única proteção. Isso é algo que agrada a Deus. Nós que temos o batismo com o Espírito Santo, que entendemos as coisas de Deus, o Espírito nos revela quem é Deus, aquilo que agrada a Deus, nós já sabemos que isso toca o coração de Deus, isso é verdade. Quando você fala uma palavra de verdade, de justiça, de honestidade, de sinceridade, Deus responde, Deus se agrada. Deus diz muito bem, meu filho, pela sua palavra, essa é a verdade, eu vou te abençoar, porque a verdade em você é a justiça. Deus ama o justo viverá pela fé. O justo deve realmente permanecer na casa do Senhor. Deus ama a justiça, Deus aborrece a mentira, Deus aborrece a iniquidade.
É isso que a palavra de Deus vai falar o tempo todo de Gênesis a Apocalipse. De Caim matando Abel, sendo injusto, sendo ímpio, sendo sanguinário e desagradando a Deus, e não sendo batizado com o Espírito, não tendo dom espiritual, não buscando conhecer a Deus, não buscando se chegar mais a Deus. São coisas que desagradam a Deus. Mas Abel se quebrantando, buscando, se humilhando, aprendendo de Deus, conhecendo a Deus, esse vai receber a resposta, a bênção de Deus ali no culto. E será sempre assim. Será assim com Esaú e Jacó, será assim na vida de Abraão, sendo escolhido por Deus, será assim na vida de Davi, junto lá dos seus irmãos, e Davi escolheu Davi. Deus escolheu Davi, um homem com coração segundo o coração de Deus. É assim com José e os seus irmãos. Então Deus escolhe José, Deus escolhe aquele que lhe agrada, aquele que tem um coração segundo o seu coração. Versículo 17: livra o meu coração de todas as aflições e livra-me de todas as dificuldades. Então continua uma oração de confissão, de quebrantamento, clamando pelo poder de Deus, reconhecendo o poder de Deus. Deus tem poder para salvar, Deus tem poder para livrar. Quando você diz isso para Deus, Senhor, o Senhor pode me salvar, o Senhor pode me livrar, livre-me, eu confio em Ti. Deus responde esta oração, porque esta é uma oração verdadeira. Esta é uma oração que agrada a Deus. Quando você confessa quem você é, eu sou pó, eu sou carne, eu sou mortal, eu sou o fraco. E o Senhor é o forte, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai livrar, é Ele que vai me tirar de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados, até mesmo a tristeza emocional da alma, a depressão, essa sensação de fraqueza, de não conseguir realmente se animar, se levantar e realizar as coisas da melhor forma possível. Ele está triste, está sofrendo. É como aqui Cristo clamando ali na cruz, clamando ali no Getsêmani. Isso também é uma palavra profética. Quando você abrir os Salmos e encontrar aqui nas Escrituras algo sobre sofrimentos, tristeza, é porque Davi, ele é sempre visitado pelo Espírito de Deus para falar de Cristo no Calvário. É um momento destacado. Então, quando Jesus, os apóstolos e os estudiosos posteriores na inspiração do Espírito Santo, pessoas batizadas com o Espírito Santo, vão lendo as Escrituras, o Espírito Santo nos revela, fala conosco, que o Espírito Santo marcava, destacava a vinda de Cristo, a sua paixão, morte, seu sofrimento, a sua dor, a sua solidão. Vê as minhas tristezas e sofrimentos. E quando fala sobre perdão de pecados, fala sobre Cristo morrendo pelos pecados, levando sobre si os nossos pecados. Vê quantos inimigos tenho. Vê como é grande o ódio deles contra mim. Nós sabemos, a palavra de Deus diz que os verdadeiros profetas serão perseguidos, que dirão todo mal contra eles, que terão ódio. Lá no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurado sois quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram aos verdadeiros profetas. Mas ai de vós quando vos elogiarem, quando vos exaltarem, porque assim eles fizeram aos falsos profetas. Então, o falso profeta é aquele que bajula, é aquele que se vende, é aquele que troca a palavra pela amizade, pelo benefício material. Então, este
recebe o retorno, é elogiado, é exaltado, porque está trocando benefícios. Mas o profeta de Deus, o homem de Deus, ele será perseguido, porque não vai falar nada que Deus não tenha mandado. E não vai colocar a mão precipitadamente sobre a cabeça de ninguém. Então, Davi, quando diz, quantos inimigos tenho? Vê como é grande o ódio deles contra mim. E claro, Davi vai seguindo as ordens de Deus, o caminho que Deus lhe traça para ele. E Davi não faz propostas de suborno, de se vender, de vender cargos, de trocar favores. Jesus mesmo disse, vocês vão aceitar estes falsos que vos bajularem, que quiserem trocar o apoio por alguma palavra, por alguma forma de projeção, de promoção, esses vocês vão receber. Mas quando ele vem falando a verdade, vem do céu e exorta e diz o que Deus mandou, estes vocês odeiam, estes vocês perseguem, estes vocês caluniam, difamam, estes vocês matam. Mataram os profetas que vieram antes de mim. Todos os que Deus manda, vocês matam. Desagradam vocês. Porque ele não vem aqui para agradar. Ele não vem buscar satisfazer as concupiscências da carne, o desejo de poder, de riqueza e trocar favores. Ele vem para servir a Deus. E o Espírito de Deus está sobre ele. Então, como o Espírito de Deus é que o move, os seus valores são outros, são valores eternos, são valores celestiais, não são valores deste mundo. Por isso são incompreendidos, são perseguidos, são odiados. Os homens querem envergonhá-los para dizer que apenas quem troca favores financeiros, materiais é que deve ser honrado, é que tem valor, que é assim que deve ser. Protege-me e salva-me, livra-me da vergonha, da derrota, pois em ti encontro segurança. Mas, por outro lado, Davi vai lutando, vai pedindo, vai clamando, o Espírito Santo vai revelando para ele que Deus vai dar graça ao humilde, que Deus vai colocar no trono o que é honesto, o que é correto, porque há um Deus intervindo na terra, há um Deus do céu que age na terra, que é Senhor, que é dono dessa terra, que traz a justiça para a terra e que um dia irá realmente reinar com justiça sobre todos através do seu rei, o seu filho, Jesus, que é um modelo, é um tipo ao qual Davi aqui representa. Tanto é que no versículo 21 ele diz assim, que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Então é uma grande verdade que os salmos destacam, os profetas destacam, os apóstolos, Jesus, a Bíblia inteira. E nós não podemos fugir destes versículos, das Escrituras, destes textos que falam que realmente aquele que vive com honestidade e sinceridade recebe a bênção de Deus, Deus escolhe, Deus estabelece, Deus abençoa e confia em Deus. E é por isso que é honesto, por isso é que guarda os mandamentos, é porque confia em Deus, crê em Deus, teme a Deus. Aquele que anda de qualquer maneira, relaxadamente na impiedade, praticando mal, aquele que é soberbo na carne, esse vive assim desonestamente, de uma forma insincera, porque não conhece a Deus, não crê em Deus, não confia em Deus, não crê num Deus justo que vai punir o ímpio. Então esses são os maus, mas aquele que teme ao Senhor guarda os seus mandamentos. Ó Deus, salva Israel, o teu povo, de todas as suas dificuldades, porque Israel passa por guerras, por dificuldades, justamente por dar o testemunho da forma de se viver honestamente com Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus, de falar a verdade,
Pode ver que na situação, coisas acontecendo, fatos acontecendo, em que os inimigos de Israel são extremamente mentirosos. Eles não têm compromisso com a honestidade, não têm compromisso com a sinceridade, falam aquilo que lhes convém, mentem, inventam situações, caluniam, dizem coisas que não aconteceram, porque eles não têm princípios, não têm temor a Deus, não são fundados na verdade, são fundados na mentira. Mas Israel é o povo do Senhor, é o povo da honestidade, é o povo que vai agir, vai reagir, vai dizer que fez, vai dizer que não fez, com fundamento na verdade, no fato. Israel quer que as coisas sejam assim, porque foi assim que aprendeu de Deus. E Deus é justiça, Deus é amor, Deus é verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade de Deus, é o Logos de Deus, é a palavra de Deus. O diabo é o pai da mentira. E muitas nações aprenderam não com Jesus, senão andariam na verdade e diriam os fatos verdadeiros. Fosse o que fosse, custe o que custar. Estariam com o princípio da honestidade, da sinceridade, da verdade. Mas Jesus mesmo diz que para estes povos, o pai dessas nações é o diabo. Eles aprenderam a mentir, eles se fundamentam na mentira, seu princípio é a mentira, e acham que vão dominar o mundo enganando todo mundo. Mas o Senhor é quem nos dá vitória, o Senhor abençoa Israel, o povo que confia nele, e por isso obedece a Deus e anda na honestidade, na sinceridade, na verdade. Vamos então orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sua família, sua casa, e também sobre todas as nações da terra. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos a Ti agora, com amor por todas essas vidas, pedindo a Deus a Tua bênção, a vitória. Senhor, repreende todo mal nesta casa, que haja luz, que haja paz, que haja alegria, que haja verdadeira felicidade com a Tua bênção e a Tua presença com esta família, Senhor. Abençoa também todas as famílias da terra, que todos tenham conhecimento de Ti, da Tua verdade, da salvação, no nome de Jesus. Conheçam as Escrituras, sejam esclarecidos e andem no caminho de justiça, de honestidade, de sinceridade, de verdade, amando, Senhor, a seu próximo como a si mesmo, como o Senhor nos ensinou a amar, conforme o Teu novo mandamento, Senhor, para amarmos a todos como Cristo nos amou. Abençoa, dá vitória, livra da morte, livra de todo mal. Nós oramos com amor por todas essas vidas, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.